Olá a todos. Hoje, nesse vídeo, vamos dar continuidade ao livro 2 do Yoga Sutra de Patanjali, falando sobre o Sutra 54. O Sutra 54 retrata sobre o exercício de Pratyahara, né? Essa, essa prática dentro do yoga que é tão importante. Então, vou estar lendo aqui mais ou menos uma definição do que seria Pratyahara, né? Em Pratyahara, ou abstração, é como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se dos objetos, né? Com isso podemos perceber que o Pratyahara, sendo uma parte do yoga, né, ela se encontra no divisor de águas, né, entre o yoga externo e o yoga interno. Ou seja, é através do Pratyahara que é a retirada dos sentidos, né, voltado para o externo e uma introspecção radical. Ou seja, se a gente levar em consideração, né, a definição de Pratyahara, analisando os dois termos sânscritos, né, que seria prati, que significa contra, para trás ou afastar, e o ahara, que significa alimento, ou no sentido mais amplo, aquilo que ingerimos, né? Não apenas como comida, certo? Mas o que absorvemos através dos sentidos, né? Pelo tato, audição, visão, paladar. Então, o sadhaka, o praticante do yoga, da psicologia do yoga, né? Ele justamente chega a esse ponto, ao divisor de água, logo após a prática do yama, que seria condutas éticas, o niyama, a autodisciplina, os asanas, né, que seria a postura física, e o pranayama, que seria o controle da energia vital através da respiração, o sadhaka se encontra apto a estar fazendo essa prática de retirar os sentidos voltado para o externo, para uma introspecção, né? Por livre e espontânea vontade, não por algum déficit ou um acidente. Então podemos ver aqui que quando os sentidos deixam de se relacionar com os objetos e se recolhem na natureza mental de onde surgiram, isso é pratyahara, né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar aqui que na medida que há o recolhimento dos sentidos, há também um novo modo, né, de se relacionar com as imagens. Ou seja, porque existem três categorias de imagens mentais, né? A primeira seria impressões sempre mutáveis produzidas pelo mundo exterior através das vibrações que colidem com órgãos sensoriais. A segunda seria a memória de experiências passadas flutuando na mente. E a terceira, mentais vinculadas à antecipação do futuro. Ou seja, com o exercício do Pratyahara, é logo eliminado, excluído a primeira, a primeira categoria mental, né, que seria as impressões mutáveis produzidas, né, pelo mundo exterior. Então, no recolhimento mental sobram-se duas, né? Que essas duas, né, vão ser trabalhadas através de práticas como o dharana, o dhyana, né, que seria a meditação, a concentração, né, nesse processo. E aí, logo em seguida, é necessário fazer-se uma pergunta: é possível essa total ruptura de contato com o mundo exterior de maneira de, da maneira indicada? E aqui logo em seguida, né, eu digo, não somente é possível, mas absolutamente necessária, caso os estágios mais elevados da senda do yoga tenham de ser trilhados. Ou seja, o yogi, né, para voltar-se ao reconhecimento do seu Atma, do seu Self, alcançar o estado de Samadhi, né, da unidade de iluminação, é necessário estar apto a estar fazendo, né, o Pratyahara de forma consciente,
Ou seja, e esse exercício, esse pratyahara, se dá de modo mais concreto, né, efetivo, na medida que o yogi incorpora a unidade da filosofia e prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, levando em consideração as outras práticas externas e o controle também da, da respiração, né, que é o pranayama. Em Pratyahara, a abstração é voluntária e a mente não é influenciada por nenhum objeto de atração do mundo exterior. Seu campo de atividade é exclusivamente interno, como o mundo externo sendo mantido de fora por absoluta força de vontade, como o Raja Yoga ou pela força atrativa suprema de um objeto de amor interior, como em Bhakti, né? Então, na medida que eu estou consciente das minhas ações e por livre e espontânea vontade, eu me volto para dentro da introspecção, eu entro nesse recolhimento, né, para alcançar esse estado de concentração, de meditação, para me levar às profundezas, né, da própria prática do yoga e com aquilo que ela tem como finalidade. Podemos usar exemplos do cotidiano em que mais ou menos se acontece o pratyahara, ou seja, uma criança quando está focada em uma leitura, em um desenho, um pesquisador quando está interessado em ler um livro ali que é instigante para a sua pesquisa, ele foca sua atenção em um certo ponto e abstrai todos os outros elementos ao seu redor de forma consciente, né? Nesse caso do exercício do Pratyahara, né, há-se uma introspecção, né? Ou seja, é fechar os olhos, né, tapar os ouvidos, né, e voltar-se para dentro. E dando logo continuidade, no Sutra 55 do livro 2, encontramos, né, dizendo a si mesmo, segue-se então o completo domínio dos sentidos. Sendo que o Pratyahara é uma parte importante dos aspectos externos e internos, então esse domínio dos sentidos torna-se o yogi mais preparado para estar alçando voos dentro da própria prática meditativas. Ou seja, o que está em jogo aí é esse completo domínio dos sentidos, né? Tem aí uma palavra que eu coloquei que se chama hídrias, né? Entendidos como instrumentos da percepção e da ação. Elas são essenciais para a experiência sensorial e para a prática meditativa, pois influenciam diretamente a mente e a consciência. A palavra hídria deriva da raiz indre, que significa poder ou capacidade, né? Esse poder ou capacidade dos sentidos de se lançarem para os locais, certo? Fazendo uso também de outros textos, se aqui me permitem, tem uma citação de Swami Aranya, que ele diz sobre a questão do Pratyahara. Mas o Pratyahara, o bloqueio das interações do yoga, é totalmente diferente de todos os tipos acima. É inteiramente autorregulado. Quando o yogi não quer saber ou conhecer a respeito de algo, seu poder de percepção para imediatamente. Nestes tipos de suspensão, o pranayama, controle do alento, é bastante útil. Esse alento é energia vital. Pela prática ininterrupta de pranayama por longo tempo, os sentidos aumentam sua tendência de suspender suas atividades e então pratyahara torna-se fácil de praticar. Mas há também outros métodos, meditação, etc., que podem produzir este bloqueio de interações. O pratyahara é benéfico quando praticado juntamente com o yama e niyama. O yama, que seria a conduta ética, e o niyama, que seria a autodisciplina. Caso contrário, o tipo de pratyahara que pode ser gerado numa pessoa
por hipnotismo, um exemplo, por alguém com maus propósitos, pode lhe causar mal. Ou seja, uma pessoa que pratica a hipnose, ela pode sim, se a outra se permitir se permitir ser suscetível, ser hipnotizada, voltar-se para dentro e nisso a outra, né, tá fazendo alguns comandos. Então, tanto o yoga, o Sutra 55 do livro 2 é a continuação e o reforço do Sutra 54, que fala sobre o Pratyahara. Nessa pequena parte, espero ter contemplado todos vocês com esse entendimento, né? Ao mesmo tempo que há a possibilidade de ser muito se falar, né? Mas o pouco e o simples é o que traz ali a essência daquilo que se pretende ser dito. E só a partir da prática que o sadhaka tem no seu dia a dia, na sua rotina, ele colhe as bênçãos do que é o yoga e do que é esse limiar do Pratyahara, o voltar-se para dentro. Se a gente pensar na cultura moderna, ocidental, né, vai estar olhando os seus benefícios, quais são os benefícios do Pratyahara, ou seja, se a gente pensar por esse caminho também, né, enquanto uma prática, ora, ela carrega alguns benefícios, que seria o controle mental, a redução de estresse, uma preparação para a meditação profunda e um autoconhecimento. Então, trazendo mais ou menos essa visão aqui utilitarista do Pratyahara, que é longe disso de estarmos adentrando, né? Mas não podemos deixar de lado também as bênçãos que a prática carrega e na medida, novamente, que o sadhaka conduz a sua vida, né, de modo unitário, a psicologia e a harmonização da filosofia yoga no seu dia a dia, em cada ação, em cada intenção. Agradeço a todos